Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. E o react de hoje, gente, promete. O bicho está pegando pro lado de Luiz Inácio Lula da Silva do PT e também da esquerda. Um fato gravíssimo que aconteceu no Rio de Janeiro e que envolve o governo de Lula. E mais, ainda tem declarações fortíssimas do renomado jornalista Alexandre Garcia detonando com o governo Lula. Mas não é só isso não. Ainda um mega escândalo que pode derrubar o governo de vez. Entre outras notícias que prometem incendiar de vez Brasília. Olhem o que vai dizer Alexandre Garcia. Grave, Alexandre Garcia faz críticas ao governo Lula, que vai estar representando na posse de Maduro. É isso mesmo, gente. Isso seria cômico se não fosse tão trágico, mas Alexandre Garcia não perdoou e disse: o mandato de Maduro, e todo mundo sabe, desde o Centro Carter, ao governo dos Estados Unidos, a Organização dos Estados Americanos, a União Europeia, todo mundo sabe que ele perdeu a eleição, e perdeu feio. Mais ou menos foi 60 a 30, algo assim, 66 a 33, algo assim. Né? Até 82,5% dos votos transparentes, apuração transparente pelas atas que eram postas na internet, estavam à disposição da oposição, ganhou o Edmundo Gonçalves. Eu ontem falei em Eduardo, né, por engano aqui. No entanto, está marcada a posse do Maduro. Lula não vai, tem uma boa desculpa, problema na cabeça para ficar no avião aí, um voo mais longo, mas vai estar lá a representante brasileira, que a representante do Brasil, que é a embaixadora. A embaixadora que lá está, a embaixadora Gilvânia. E mais, ela vai continuar lá. Não é assim, bom, se o Maduro assumir um mandato ilegal, a gente retira a representação brasileira. O normal seria esse. Sim. Aliás, estão fazendo misérias na embaixada brasileira que está abrigando argentinos lá. O governo argentino está toda hora reclamando. Dentro do espaço brasileiro, que é a embaixada. Mas vamos estar lá. Sem nenhum princípio de autonomia, independência, soberania, né? E pondo o povo venezuelano acima da ditadura venezuelana. Nós não. Eu duvido que o governo americano vá mandar algum representante para a posse do Maduro. Vamos ver. Se mandar, ainda vai ser o governo Biden, né? Bom, e aqui no Brasil... gente, é isso mesmo que vocês escutaram. Luiz Inácio Lula da Silva do PT vai mandar alguém para representar o Brasil na posse de Maduro, totalmente legal. Mas não é só isso não. Um mega escândalo envolvendo o governo de Lula, o líder do governo. E olha o que disse Maurício Marcon, que segundo ele, a guerra está declarada entre o Centrão. Olhem isso. Teoria da conspiração. É isso que eu quero falar neste primeiro vídeo do ano de 2025 com vocês. Não sei se vocês acompanharam a notícia de hoje que o Capitão Cueca, o líder do governo da Câmara, José Guimarães, talvez vocês não lembrem, mas há 20 anos atrás um assessor dele foi pego com $100 mil nas cuecas e mais de R$200 mil em uma mala embarcando aí no aeroporto do Brasil. Bom, como é conhecido popularmente, o Capitão Cueca hoje é líder do governo Lula. Sim, nada mais justo, né, que uma pessoa acusada de corrupção seja líder do governo do maior corrupto da história deste país. Bom, o que aconteceu? Hoje saiu a informação que a Polícia Federal encontrou áudios que falam sobre desvios de verbas das emendas de José Guimarães, repassadas a um município do Ceará, estado do qual ele é representante na Câmara dos Deputados. Como seria o esquema? O deputado envia as emendas e aí o prefeito lá, junto com alguns empresários, né? Empresário não, porque isso é coisa de bandido, desviam parte dessas emendas, no máximo 12%, como diria nos áudios. Mas, Marcon, o que isso tem a ver, né? Desvio de emenda, ok? Bom, primeiro é bom a gente explicar para vocês que existem 3 tipos de emendas. As emendas que são as individuais obrigatórias, que é o que todos os deputados têm. As emendas de bancada, também obrigatórias, que é o que todos os deputados têm. E existe um terceiro tipo de emenda, que são as emendas de comissão, onde o rolo realmente acontece.
Como assim, Marcon? Lá que são pagas as emendas para quem vota no governo e com o governo em determinados assuntos. E foram estas emendas que o ministro Flávio Dino mandou bloquear no fim do ano. Depois, é claro, que o governo ofereceu a rodo 5, 6, 7 milhões para quem votasse o corte no BPC e aqueles cortes horríveis que foram feitos ali no fim do ano. E aí o que acontece? O Flávio Dino, além de mandar cortar essas emendas, ou seja, não pagar cerca de 4,2 bilhões de emendas de comissão, onde acontece rolos como este divulgados pela Polícia Federal do Capitão Cueca, né, que estaria envolvido uma emenda do Capitão Cueca. Vejam bem que a emenda é do Capitão Cueca, mas os áudios revelados dizem apenas que a emenda é dele. Ou seja, na minha teoria conspiratória, conhecendo a política, o que aconteceu? Depois que Dino mandou bloquear esses 4,2 bilhões de reais em emendas, no qual eu não receberia nenhum centavo porque eu não negocio o meu voto, ele ainda mandou investigar deputados para saber aonde essas emendas estavam sendo colocadas. E aí, como o Centrão não é bobo nem nada, talvez, e aqui é só talvez, uma suposição, tenha divulgado este áudio aí para dar um recado ao governo. Olha aqui, se vocês investigarem as nossas emendas e seguirem bloqueando elas, nós podemos cair, no caso, o Centrão, mas os de vocês também vão cair, que é o caso do Capitão Cueca, que certamente esses rolos de emendas seriam apenas o pontinha do iceberg. Então, a minha teoria conspiratória para dividir com vocês é essa. Esta notícia, estes áudios vazados que dão ligação entre emendas do Capitão Cueca, líder do governo, com rolos em prefeituras do Ceará para desviar milhares de reais do bolso do contribuinte, é um recado do Centrão para o Dino e para o Lula. Ou vocês param, ou a giripoca vai piar. Segundo o deputado Maurício Marcon, guerra declarada, né? O Centrão deixou bem claro. Ou vocês param, ou vai cair geral. Porque vai ser igual um dominó, gente. Se cair um, vai cair um atrás do outro. Mas foi o que eles disseram. Os deputados de direita não pegam essa emenda parlamentar. Porque, segundo eles, essa emenda parlamentar é uma emenda de comissão. Só pega aqueles que negociam seus votos. E os deputados apoiados por Bolsonaro, a maioria, porque tem muito lobo com pele de cordeiro também lá dentro, não aceitam isso, como é o caso de Maurício Marcon, Nicolas Ferreira, entre outros que nós conhecemos. E aí, gente, vai cair geral. E vai acabar chegando, a gente sabe em quem, né? No líder de tudo, o governo Lula. Mas vocês lembram que eu falei para vocês que aconteceu um atentado gravíssimo no Rio de Janeiro, que tem a ver com o governo? Tem a ver, né, gente? Porque vale lembrar que, na época, eles tiveram a opção de colocar Alexandre Ramagem, queria com tudo para cima da bandidagem, só que não, elegeram de novo Eduardo Paes, e é isso que está acontecendo. O Rio de Janeiro está à mercê totalmente de bandidos. E olhem que notícia triste que eu vou dar para vocês, que acabou de ser confirmada. Jovem é baleado na cabeça após pisar no pé de um traficante sem querer. O nome do jovem se chamava Cauã Pereira, ele era jogador de futebol amador. Ele estava num baile funk no momento da confusão. O jovem tem 18 anos e se encontra entre a vida e a morte, após um desentendimento com um traficante em um baile funk de Queimados. Aí vocês imaginam, desentendimento? Só que não. A verdade é que Cauã, sem querer, ele pisou no pé do criminoso, e ficou nervoso e não pediu desculpas. E aí levou um tiro na cabeça. Olha aqui, ó. Segundo testemunhas, o suspeito exigiu que Cauã pedisse desculpa. Pisar sem querer, gente. Quanto que a gente tá andando assim sem querer, pisando no pé de alguém? Ainda mais num baile, muita gente junto ali, né? Só que ele ficou nervoso e não fez. Imagina o desespero, deve ter com grosseria, todo aquele processo que a gente já conhece, né? Quando a gente vê aí na televisão. E aí o criminoso ordenou, e como ele não fez, ele foi atingido por uma arma de fogo na cabeça e agora está entre a vida e a morte. Bom, gente, nossa solidariedade à família, que deve ser bem difícil nesse momento passar por isso, né? Enquanto isso, o governo Lula não está nem aí para o povo brasileiro. Basta ver mais esta notícia. Número de pessoas em situação de rua cresce 25% no Brasil. Indicador depõe contra o terceiro mandato do presidente Lula. Como vocês podem ver, gente, o PT já era, né? Eles não se elegem nem para síndico de prédio. Basta ver o que eles estão fazendo com o Rio de Janeiro.
com Eduardo Paes, prefeito. Cadê a segurança? Cadê o ministro Ricardo Lewandowski? Ninguém faz nada? O Rio de Janeiro está totalmente à mercê dos bandidos? Que Deus tenha piedade do Rio de Janeiro e piedade dessas pessoas que estão nas ruas. Isso porque Lula falou que está muito mais feliz o governo com ele, muito melhor, mas a gente está vendo que é só mentira. É mentira atrás de mentira. E para encerrar de vez com tudo isso, ainda tem Gustavo Lima, né, que falou que quer se candidatar a presidente da República. Mas segundo Alexandre Pitoli, sem possibilidade, não há outro nome a não ser Bolsonaro. Olhem o que ele disse. Tudo que os caras querem é enterrar o bolsonarismo, enterrar o maior líder de algo que a gente não conhecia, que é a direita no Brasil. Me diga quem é o outro líder da direita no Brasil capaz de disputar uma eleição para presidente e enterrar a esquerda. Me diga um. Só não vai me dizer que Tarcísio é de direita, hein? Não vai me dizer que Tarcísio é de direita, hein? Tarcísio é um puta de um centrão, hein? E não tô aqui atacando, hein? É só uma decisão. A pessoa decide. A pessoa decide estar com Gilberto Kassab. Ela é o quê? Ela é o quê? Não, mas para fazer política hoje você precisa estar ao lado do Kassab. Boa sorte. Boa sorte para você. É uma decisão. Decisão. Tarcísio é amigo do Kassab. Kassab é secretário. Então não dá para dizer que Tarcísio é a maior liderança da direita no Brasil. Não. Estão tentando me dizer agora que Nunes é líder da direita no Brasil. Meu Deus. Meu Deus. Aí veio o Gustavo Lima e ao invés de dizer assim, olha, quero me colocar à disposição da direita no Brasil para concorrer ao cargo que o presidente Bolsonaro, que eu sempre defendi, determinar, escolher, apontar, orientar e me abraçar. Por exemplo, eu vou conversar com um cara na sequência, um querido, meu amigo, meu irmão, tenho no meu coração. Esse cara que vai conversar comigo agora mora no meu coração. Ele foi um escolhido pelo presidente Bolsonaro para disputar a eleição para a Câmara Municipal de Porto Alegre. Esse cara saiu da segurança do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele era o 01 da segurança do presidente Bolsonaro. 01, comandava a segurança do presidente da República. E um dia eu vou trazer o Ustra aqui para te contar o que é fazer a segurança de um presidente que anda de moto, jet ski, para na padaria. Você acha que é igual fazer a segurança do Temer? Da Dilma? Você acha que é igual? Imagine cuidar da segurança de um presidente como o Bolsonaro. Já imaginou? Pois é, o cara era o 01 da segurança. E o Bolsonaro fala assim, vai ser vereador em Porto Alegre. Ele pega, disputa uma eleição e vence. E vence. Agora, pergunta assim para esse amigo e irmão querido que eu tenho que vou conversar agora. Pergunta se fez qualquer coisa sem antes consultar quem lhe abraçou, quem lhe apadrinhou e quem lhe ofereceu a possibilidade de disputar uma eleição. Então veja, essa história de Gustavo Lima, de Nunes, de Tarcísio, tudo para minar o presidente Bolsonaro, entenda. E nós precisamos fortalecer o Bolsonaro. Não é hora de falar, olha, no mesmo pleito pode disputar Gustavo Lima e Bolsonaro. Gustavo Lima, meu filho. Porra, você não entendeu ainda que o que os caras estão querendo aí é enfraquecer o Bolsonaro. E o que nós precisamos fazer é o contrário, é fortalecer o Bolsonaro, dizendo, inclusive para o Nicolas o meu recado, hein? Não tem se. Se. Eu uso uma frase em casa, hein? Todos conhecem a frase da minha casa. Se a minha mãe fosse homem, era meu pai. Se. Se. Ai, pai, se. Se minha mãe fosse homem, era meu pai. Não tem se. Não existe isso. É ou não é? Qual é a nossa luta? Bolsonaro elegível. Quem é o nosso candidato? Bolsonaro. Você vai querer colocar quem lá? Ah, o Tarcísio é bom. O Tarcísio é centro. O Tarcísio é Kassab. O Tarcísio é sistema. É um belíssimo governador. São Paulo deu muita sorte. Mas Tarcísio é sistema. Tarcísio é Kassab. E o que os caras estão querendo dizer para mim é que agora o Kassab já olhou para o Nunes, para governador, porque Tarcísio vai ser o presidente da República. E aí vem o Gustavo Lima e de vez fala, não, o presidente é Bolsonaro. Bolsonaro em 2026. Porque, amigo, se não for, pega o ferrinho, apaga a luz do ferrinho, baixa a porta e vai embora. Acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Então, Gustavo Lima, podia ter gastado seu tempo com outras coisas, né? Fazendo outras composições, com a sua poesia de natureza morta, enfim. Gente, eu concordo em número e grau com Alexandre Pitoli. Não tem outro nome, é Bolsonaro. É só ele com a sua equipe técnica para salvar o Brasil. Ou Michele Bolsonaro, né? Que aí sim, porque Bolsonaro estaria por trás de tudo, mas os outros, não, sem possibilidade. Vamos fortalecer Bolsonaro, vamos ficar com fé, esperança,
Vamos fazer oração, vamos pedir a Deus, que é o único que pode mudar a situação do nosso Brasil e automaticamente do Rio de Janeiro, que está um caos à mercê de bandidos, neste governo de Eduardo Paes de esquerda. Gente, prefeito da cidade tem que cuidar da segurança, mas não é o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Então vamos ter fé, esperança, que vai dar tudo certo, que Bolsonaro vai voltar em 2026, vai fazer a diferença, vai trazer sua equipe técnica e vai mudar o nosso Brasil. E nós vamos voltar a respirar aliviados, principalmente em um Brasil livre. Porque é necessário Bolsonaro presidente, é necessário todos esses de direita que defendem as nossas pautas conservadoras, tanto na Câmara quanto no Senado, para trazer anistias dos presos do 8 de janeiro, que é uma das pautas mais importantes do momento para a direita, e também o impeachment dos ministros do STF. Bom, este foi o react de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Peço para você curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também, porque aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos. Só não esquece de compartilhar. Até nosso próximo react.